Mas essa semana continua com aquele assunto da semana anterior fervendo, porque Donald Trump joga fogo no parquinho, depois joga combustível em cima do fogo e assim vai. De tsunami em tsunami econômico, o mundo está vivendo desde que Donald Trump tomou posse e iniciou uma guerra comercial contra o comércio praticamente no mundo inteiro, especialmente contra a China. Hoje um dia bastante nervoso no mundo. O dólar aqui no Brasil ultrapassou R$6, chegou a R$ 6,09. Né? R$ 6,09, agora cai, está em R$ 5,86. Isso por conta do vai e vem, das reviravoltas da questão do tarifaço imposto por Donald Trump. Hoje, a notícia é que ele acelerou, resolveu impor taxas ainda mais maiores, ainda mais fortes, agressivas contra a China, mas deu um alívio no restante dos países. Sobre isso, quem fala com a gente agora é o Eduardo Barão, chegando ao vivo aqui de Nova York. Boa tarde, Barão. Olá, Adriana, boa tarde terrível, pra você, pro Renan. Oi? Eu falei, um vai e vem terrível para a economia. Tá sempre muito divertido, né, acompanhar aqui o governo americano. A gente estava junto aqui quando o Trump foi eleito, imaginava que esse 2025 seria bastante animado, não tanto, né, mas tem sido assim. E o Donald Trump anunciou, como você disse agora há pouco, né, essa recueta aí, essa volta atrás dos impostos mais altos que começaram a valer a partir da meia-noite aqui nos Estados Unidos, né, desde a semana passada, desde sábado, na verdade, né. Os produtos já estavam sendo tarifados em 10%, inclusive os produtos do Brasil. Essa tarifa vai continuar, mas Trump acabou pausando por 90 dias as tarifas mais altas, exceto para a China. A China vai continuar sendo tarifada em mais de 120%. Então, se trata de um recuo do Donald Trump no momento em que ele estava sendo bastante pressionado aqui nos Estados Unidos, inclusive pelo Elon Musk, que é o mais rico do mundo, que não gostou nada dos bilhões e bilhões que perdeu em ações da Tesla e outras empresas dele. Então, agora é uma pausa que Trump está dando. É claro que isso causa enorme incerteza. Imagina só que a ideia do Trump era atrair investidores, atrair empresas aqui para os Estados Unidos. E o investidor, evidentemente, quer ter tranquilidade, quer ter certeza do que vai acontecer não só amanhã, mas daqui a alguns anos. Só que o Trump não está conseguindo, né, manter essa situação. De qualquer forma, é um alívio para os mercados. Aqui as bolsas que mais cedo estavam caindo, agora estão subindo, assim como acontece no Brasil. O dólar está caindo bastante, né, depois de uma disparada que aconteceu mais cedo. Agora, até onde vai essa guerra comercial com a China, ninguém sabe. A agência Bloomberg acabou de noticiar que a Amazon cancelou todas as compras que foram feitas por consumidores aqui nos Estados Unidos da China. E é muita coisa, evidentemente, comprada da China, né? Ainda mais pela Amazon. E agora, segundo a agência Bloomberg, todas essas compras foram suspensas num cenário de ainda muita incerteza que acontece não só aqui, como em outras partes do mundo. Barão, você está animado, viu? Você está bem-humorado, porque eu vou te falar, eu imaginava que seria essa loucura, mas não nesse grau, porque a gente está falando de um vai e vem, porque agora você fala, as bolsas se animaram e o dólar aqui no Brasil recuou, mas quanto tempo vai durar? Essa é a questão, porque é um presidente que caneta num dia, no outro dia muda de ideia e assim segue uma decisão atrás da outra. A gente acaba de receber a informação que nesse momento Donald Trump está falando nos Estados Unidos, então fica essa aflição mundial do que ele vai dizer ou desdizer, que esse é o problema, né? Exatamente. Adriana, mais cedo eu precisava mandar meu salário para cá. O dólar estava 6,10. Agora está 5,80. Então eu tenho que estar um pouco animado, pelo menos com isso, né? Mas é uma situação realmente muito complicada. A gente está ouvindo o Donald Trump falando ao fundo. Eu não tenho o retorno dele aqui, mas se quiserem traduzir aí do estúdio, enfim, ele está nessa ação agora na Casa Branca. O que ele anunciou mais uma vez foi pelas redes sociais, né? Evidente, agora ele deve responder algumas perguntas na Casa Branca. Se tiverem um som aí, pode subir. Tá ouvindo pergunta nesse momento de um jornalista. A gente vai tentar ouvir o que diz Donald Trump. João Vieira, editor internacional da Band News TV, tá aqui com a gente no estúdio e vai nos ajudar na tradução simultânea agora. Nos acompanha justamente na hora. O Trump acabou de ser perguntado sobre essa pausa de 90 dias. Vamos ver o que ele fala.
because we have a big job to do. No other president would have done what I did. No other president. I know the president faria they isso. wouldn't have done Eu it. conheço os presidentes, eles não fariam isso. O Que acontecia com a gente no comércio, não só com a China, claro que foi o maior perigo, mas outros também. Não era uma situação sustentável. Deixar a China fazer $1 trilhão com o comércio, no comércio com os Estados Unidos. A gente fez $2 bilhões por dia. E alguém tinha que fazer isso. Como disseram aqui antes, estavam esperando por 40 anos o que eu fiz. Não seria sustentável, nós não teríamos um país. Olha, nada está acabado ainda, mas a gente tem... a China, inclusive, quer fazer acordos, mas eles só não sabem como. E o presidente Xi Jinping eu conheço ele muito bem, e eles estão em um processo de descobrir como fazer isso. Mas temos muitos outros países, como vocês sabem, muito mais do que 75 países que querem vir aqui, querem falar com o Tesouro, querem falar com o comércio. Temos parlamentares, senadores aqui. Eles vão falar com alguém, mas eles todos querem fazer um acordo. Alguém tinha que fazer o que nós fizemos. Eu fiz essa pausa de 90 dias para aqueles que não retaliaram, senão a gente iria dobrar. E é o que eu fiz com a China, eles retaliaram a gente. Então, acredito que vai funcionar muito bem. Nosso país ficará no fim do ano, ou até antes disso, vamos ter algo que ninguém acreditaria ser possível. E alguém tinha que fazer algo que eu fiz, não é verdade? O Trump, nesse momento, respondendo a perguntas. Inicialmente, o Barão continua aqui com a gente, inicialmente o evento, a fala dele não era sobre a questão do tarifaço, mas, claro, a primeira pergunta, assim que ele parou de falar, a primeira pergunta foi sobre isso e ele continua sendo questionado. João. Agora uma pergunta sobre o primeiro-ministro da Grécia. O Trump disse que ele é um homem bom e um acordo vai ser feito com a China também, vai ser feito com todos eles. Eu só quero que seja um acordo justo, e vai ser justo. Vão ser acordos justos para todos. Mas eles não foram justos com os Estados Unidos. E eles não podem fazer isso. Nós temos trilhões de dólares de déficit por um motivo. As pessoas simplesmente tiraram vantagem do nosso país por décadas. Eu era jovem como esses rapazes que estão aqui. E eu já falava sobre esse assunto, mas simplesmente nada mudou. Mas agora eu fiz isso, e no meu primeiro mandato eu fiz isso bem. Tiramos centenas de bilhões de dólares da China e de outros. Mas tivemos também a Covid nesse meio do caminho, fizemos um grande trabalho, mesmo assim. Mas aí aconteceram as eleições e nós fizemos um bom trabalho depois. Não tivemos tempo para fazer a grande coisa que agora nós fizemos. Mas é como um paciente que está doente. Você precisa de uma cirurgia. E o Joe Biden não tratou bem essa situação, e a China se deu bem nesse momento. E também abriu a fronteira para milhões, muitos que eram ladrões, que eram assassinos, também pessoas que saíram de instituições mentais. Eles tinham
questões mentais. E também os nossos secretários estão fazendo um ótimo trabalho, um trabalho fantástico. E agora a Suprema Corte nos deu decisões em que a gente pode se basear para tirar essas pessoas daqui. Bom, a gente segue acompanhando o que Donald Trump está dizendo. Vou pedir ao editor de Inter da Band News TV, João Vieira, para seguir aqui de ouvidos e olhos lá no que o Trump diz. Mas deixa eu concluir com o Eduardo Barão, que está aqui com a gente ainda para a gente repercutir. Barão, o que está valendo é 125% de taxação de tarifa para os produtos chineses, porque a China vender para os Estados Unidos, 10% que é a tarifa mínima para os outros países. Ele não citou quais, mas especificou que são 75 países que não retaliaram. O Brasil já estava nessa tarifa mínima de 10%, então para a gente não muda muito. Mas só queria concluir com você, Barão, na verdade também esse recuo do Trump é uma saída honrosa, porque ele já estava sofrendo pressão muito grande aí dentro pelas grandes corporações, assunto que inclusive a gente debateu na semana passada, de que uma hora essas corporações iriam cobrar, porque ele estava atirando no pé de todos eles, né? Estava atirando contra corporações que ajudaram a elegê-lo. Então ele estava numa pressão muito grande aí e temendo também, me parece, uma coalizão global contra o comércio americano, contra os produtos americanos. Então, de alguma forma, o recuo é uma saída honrosa, não te parece isso? Sem dúvida, Adriana. Boa tarde para o João também. É isso aí. É uma situação em que o Donald Trump não sai perdendo tanto, digamos assim, né? E nem os Estados Unidos em geral. Havia um receio muito grande da inflação disparar. A gente via os mercados aqui, shoppings, até a gente levou essa reportagem ao ar, as pessoas indo comprar antes, temendo o que viria. É claro que os produtos chineses com mais de 100% de taxação vão ficar muito caros por aqui. Mas, sei lá, você pega as fábricas da Nike no Vietnã, em Bangladesh, que vendem para cá, 10% nos produtos da Nike, da Puma, da Adidas, convenhamos, é algo que você ninguém gosta, né, mas conseguem tocar. E não vai ser exatamente 10% esse valor direto aqui nas roupas que serão aumentadas, nos tênis. Os celulares da Apple, que são vendidos, por exemplo, da Índia, tendo 10%, é uma situação diferente dos celulares da Apple sendo vendidos da fábrica da China, que vão ter mais de 100%, ou mesmo produtos brasileiros que já estavam nesses 10%. Ou seja, é uma saída, tira essa possibilidade de uma criação de um bloco mundial contra os Estados Unidos, né? Afinal de contas, o mercado americano ainda é muito atraente, e a relação fica direta dessa briga agora entre os dois gigantes, Estados Unidos e China, que ninguém sabe exatamente qual vai ser o próximo capítulo. O Trump está deixando claro, ele quer negociar com a China, quer conversar com Xi Jinping, sempre elogia o líder chinês. Se vai ter esse tipo de conversa por parte do país asiático, a gente só vai saber em breve, Adriana. Tá certo, Barão. Obrigada pelas suas informações. Boa corrida aí para fechar a reportagem do Jornal da Band, porque é assim, gente, tá tudo pronto. Aí, de repente, tudo no lixo, porque o Trump mudou tudo de novo. Então, boa corrida para você. Obrigado, até mais tarde. Valeu. Até mais. Valeu, Barão. Agora